Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 24 de maio de 2025, 24 de 5 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça os seus comentários, faça a sua inscrição, esparrama este canal aí, para quem vocês sabem que gosta de astrologia e que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua minguante, da lunação de touro, do dia 27/4, a lua finalzinho de Áries, lua minguante, finalzinho de Áries, lá pelas 14h40, horário de Brasília, ela começa o seu movimento em touro. Então, ela aqui está fazendo um sextil com Júpiter em Gêmeos. Lembra que eu falei das outras vezes que o final da lunação, que é na semana da lua minguante, os últimos dias acaba voltando para o signo da lua nova? Então, esse voltar, além da lua ser minguante, do minguar, do desapegar, do deixar ir, do concluir, esse concluir é um balanço que pode ser feito de todo o processo da lunação desde a lua nova. E aproveitando que para a astrologia nós ainda estamos no início do ano. A astrologia, o ano da astrologia, para a astrologia, começa com a entrada do Sol no signo de Áries, 20 de março, 20, 21 de março. E aí vem a lua nova, então, a primeira lua nova. Nesse caso aqui, nós estamos concluindo a segunda lunação, a segunda início de lunação, de lua nova, que foi no signo de Touro. Então, nós estamos no início do ano. E aí dá para ir fazendo o balanço, o balancete de todos os meses, de todas as lunações. No caso aqui é a segunda. Então você pega lá a primeira, da lua em Áries, vem agora a conclusão da lunação de Touro, e aí depois vai começar a lua nova em Gêmeos, e assim vai em cada signo, até completar o ciclo que termina em Peixes. Não é? E aí começa de novo em Áries. Então dá para ir fazendo esses balanços também. Então, quando começa esse processo, hoje às 14h40, horário de Brasília, que entra a lua minguante em Touro, né, aí vai se concluindo todo o entendimento dessa lunação e também desapegando daquilo que não foi interessante. Então, hoje, com essa lua minguante em Áries, e aí às 14h40, horário de Brasília, ela já está fazendo o seu movimento em Touro, que foi o início da lunação no dia 27/4, não é? Já dá para ir entendendo assim, por exemplo, agora, lua minguante em Áries, final de Áries indo para a lua. Quais são as ações, as atitudes, as iniciativas que não foram interessantes, que não são interessantes e que não está legal, né, nesse processo todo? Porque teve a lua crescente nesse processo. Então, e por que eu estou falando que teve a lua crescente? Porque Áries é o início, e lua crescente é o início, entende? Então, quais são as atitudes, ações e iniciativas que não foram legais, que precisa desapegar, deixar ir, entende? Minguar e tirar uma conclusão disso tudo. A partir das 14h40, horário de Brasília, quando essa lua minguante entra em Touro, então, que plantações, que semear, que aconteceu lá na lua nova em Touro, e aí Touro tem a ver com alimentação, com alimentar-se, com o dinheiro, com a terra, com a agricultura, com o meio ambiente, né? Com os valores de uma maneira geral. Então, que semear que não foi legal, que de repente plantou
mas de repente entendeu que não, essa plantação aqui foi legal não. Então, vou desfazer dela, vou desapegar dela, vou deixar ela aí, vou minguar. Que conclusão que está sendo tirada aqui? Nesse sextil com Júpiter em Gêmeos, que a Lua está fazendo, Gêmeos é comunicação, é fala, as comunicações de uma maneira geral. Júpiter, regente de Sagitário, tem a ver com o ensino superior, o aprendizado superior, as universidades, por exemplo. Gêmeos, os primeiros estudos. Então, que entendimento que a pessoa está tendo de tudo isso, quer dizer, que aprendizado que ela está tendo de tudo isso, que de repente, através desse aprendizado, ela está entendendo que certas coisas tem que desapegar, tem que deixar ir, tem que minguar e tem que promover uma conclusão disso tudo, quer dizer, o balanço disso tudo. Sobretudo com relação aos valores que foi a lunação, o início desse processo todo da lunação, da lua nova, no dia 27/4, em Touro. Entende? Então, assim, é uma semana assim, de conclusão e é muito legal porque quando findar esse processo todo dessa lunação e começar a lua nova do dia 26 para o dia 27, literalmente ali, ó, nos primeiros minutos do dia 26 para o dia 27, quer dizer, os primeiros minutos do dia 27, finalzinho do dia 26 para o dia 27, os primeiros minutos do dia 27, vai começar a lua nova em Gêmeos. E aí é um outro processo de semear, de plantar, de introspecção que a gente vai fazendo dia a dia, como é feito aqui. Então, hoje também tem essa característica muito saudável dessa lua final de Áries em sextil com Júpiter em Gêmeos. Então, um aspecto saudável que pode ser aproveitado, entende? Até mesmo para dar conta dessa quadratura de Júpiter com Saturno no final de Peixes, já indo para Áries. No dia 25, Saturno começa o seu movimento em Áries e vai ser um dia muito forte. Então, esses dias ali, 25, 26, 27, muita coisa acontecendo. Então, é muito interessante fazer essa conclusão, fazer esse balanço, fazer esse balancete, entende? Sobretudo com as plantações que foram feitas, com o semear que foi feito, com a introspecção que foi feita a partir do dia 27/4. Aqui, ó, esse sextil dessa lua com Júpiter, mais uma vez, está falando de um aprendizado, de um ensinamento que aconteceu para cada um no dia a dia ao longo dessas lunações, entende? Seja estudando, seja vivenciando e aprendendo no dia a dia com tudo que aconteceu, principalmente linkado, conectado com a lunação do dia 27/4, com os valores, principalmente conectado com os valores, não só valores da matéria, não só valores do dinheiro, mas valores de uma maneira geral, os valores subjetivos também, entende? Então é uma finalização muito legal, que pode ser de grande valia, muito útil, sobretudo com esses dias aí de finalização dessa semana, dessas lunações todas e dessa semana da lua minguante, para o início da nova lua nova em Gêmeos, a nova sequência de lunação que começa com a lua nova em Gêmeos. Então, faça um balancete, faça um balanço, sobretudo linkado com os valores. E desenvolve isso, todo esse balanço, na forma de aprendizado, na forma de aprendizagem, na forma de conhecimento, na forma de aprendi isso, entendi aquilo, observei esses valores, observei minha relação com os valores da matéria, do dinheiro,
da alimentação, do alimentar-se, da terra, da agricultura, do meio ambiente, entende? Do planeta todo. Terra, planeta Terra. Foi a lunação do dia 27/4, em Touro. Eu tenho comigo que o planeta Terra era interessante porque nós temos aí 2 planetas que regem 2 signos. O Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, e Vênus rege Touro e Libra. Para mim, o planeta Terra tinha que reger Touro. Entende? Ser o regente do signo de Touro, o planeta Terra. Uma série de observações que eu faço em relação a isso. Então, eu entendo que acho que tem tudo a ver o planeta Terra ser o regente do próprio signo de Touro, entende? Pela própria relação com toda a história da humanidade, com o bicho touro, o animal touro, na relação com a terra, na relação com a matéria, na relação com os valores, entende? Na relação com a agricultura, na relação com o próprio meio ambiente, porque se não existir um meio ambiente saudável, não existe vida nenhuma na Terra, entende? Sobretudo a vida humana, dos seres humanos, porque a natureza vive sem o ser humano, mas o ser humano não vive sem a natureza viva, a natureza em pé, a natureza saudável, as florestas saudáveis, os rios saudáveis, o mar, todos os oceanos, todos os mares limpos, saudáveis. Não vive. Eu mesmo sou vegetariano, então não me alimento de carne, mas me alimento de vegetais, de grãos, de frutas, de legumes, entende? Da água, do ar puro. Mesmo se a pessoa der conta, eu mesmo tentei ficar sem alimentação nenhuma, ficar só com a energia do sol. Ainda assim, vai precisar da luz que chega na terra, do sol, para alimentar. Vai precisar do ar, o ar puro, o ar limpo. Ainda assim, vai estar se alimentando de alguma desses frutos da natureza, que no caso é o ar. O ar é um fruto da natureza e precisa do ar limpo. Por isso que, olha aí a pandemia que teve. É consequência desse maltratar da natureza, da destruição da natureza, em função só da matéria, em função só do dinheiro, em função só da economia, de uma maneira que não é esse processo de viver a Terra sem ser um entendimento ecologicamente correto, ecologicamente sustentável e autossustentável. Nós estamos caminhando para isso, mas não precisa passar pelo sofrimento maior para depois ter que resgatar tudo isso num tempo muito longo depois. Então agora nós estamos assim no limiar, ou a gente pega todo o nosso conhecimento e desenvolve novos valores para o planeta Terra e para o viver e para a vivência na relação com o planeta Terra e na relação das pessoas com as pessoas, ou a destruição vai ser tamanha que depois vai precisar 1000 anos da nova era para recuperar tudo de novo. Entende? E agora a gente pode, nessa linha tênue que nós estamos, entre destruir tudo ou reconstruir, construir tudo de uma maneira muito saudável, para viver 2000 anos assim, bem legais. Entende? Com todo o conhecimento e com toda a tecnologia que está acontecendo aí. Porque esse desenvolvimento tecnológico vai acabar levando todo mundo para isso. Só que a gente pode ir ou pelo caminho mais agradável, feliz, alegre para todos, ou pelo caminho mais desagradável, triste e infeliz para todos, para depois ter que recuperar tudo. Entende? Então, essa finalização dessa lunação aqui está muito interessante, sobretudo com essa lua em sextil com Júpiter, lua no final de Áries, indo para Touro, horário de Brasília a partir das 14h40, com esse sextil com Júpiter em Gêmeos. Então, conversar com você mesma,
com você mesmo e com todos, tudo isso, todo esse processo. Entende? Pessoal, os empresários, os funcionários, os professores, os proprietários de terra, pessoal das fazendas, do agronegócio, das indústrias, entende? E ir para um processo limpo, os governantes, parar com essas guerras que não levam a nada, todo mundo só perde com isso, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha, todo mundo perde. Então, entender todos esses valores dessa alunação, que começou no dia 27/4, fazer um balanço e aproveitar essa lua minguante, finalzinho de Áries, indo para Touro, insistiu com Júpiter e desenvolver um aprendizado grande, expansivo, total. Desde o início dos estudos Gêmeos até a expansão desses aprendizados e desse estudo, dessa aprendizado, Júpiter, que rege Sagitário, que tem a ver com as universidades, os ensinos superiores. Entende? E aí pode ir para uma outra dinâmica mais superior ainda, porque Júpiter é o centauro que aponta para o céu. Então, observar todo o sistema solar, observar e entender que está tudo conectado. Tudo. Aqui no planeta Terra, no sistema solar, em outros sistemas solares, em toda a galáxia, todo o universo, em todo o multiverso. Beleza? Bom, essas são as informações para o dia de hoje. Se você quiser saber mais, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, para entender como isso acontece no seu mapa. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação. Eu atendo presencialmente, via web, online, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial, uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais. Tchau.